Fala, estudante! E aí, tudo beleza? Seguinte, vamos hoje falar um pouquinho sobre aquelas dúvidas que você sempre tem, como estudar. Todo mundo fala que tem que estudar certo, que precisa estudar melhor, como é o jeito certo, mas ninguém mostra direito como você faz isso na prática. É por isso que esse vídeo de hoje está servindo. Você está vendo umas coisas diferentes aqui atrás, porque na verdade eu estou agora de frente para o meu computador, que eu vou mostrar algumas coisas que eu faço para estudar. Isso eu já faço para estudar agora na minha rotina normal, porque eu não sou mais um estudante de vestibular, mas eu também fazia algo parecido na época que eu estudava, com um pouco menos de tecnologia, obviamente, beleza? Então, pegue o seu café, o meu tá aqui, e vamos acompanhar mais esse vídeo. Galera, primeira coisa que você tem que entender, quando a gente fala de efetivamente estudar, é que você precisa começar o seu estudo no dia anterior dele mesmo. Como assim? Pensa, você acordou na segunda-feira, decidido a estudar. Você acorda, toma o seu café, senta na cadeira e pergunta: e agora? O que eu faço? Digamos que você consiga, você vai perder no mínimo ali umas 2 horas, somente organizando o que você vai fazer dali para frente. Aí chega a hora do almoço, você para, aí você começa de novo à tarde e por algum motivo isso para novamente e assim vai acontecendo. Então, o seu estudo tem que começar antes. Por quê? A maior discussão de todo aluno é: eu não consigo manter uma rotina de estudo, eu tenho muita dificuldade. Rotina de estudo, qualquer rotina, na verdade, você tem que fazer sem pensar. É basicamente, você levanta e executa. Você faz e executa. É assim que a gente vai transformar o nosso estudo também, para que isso se torne uma rotina para você e fique muito mais leve, fique muito mais fácil, beleza? Você pode usar agenda de papel, você pode usar Notion, que é um aplicativo muito bom, eu ainda vou gravar um vídeo que eu estou aprendendo a mexer nele. Você pode usar o Google Agenda, você pode usar uma folha de sulfite, você pode usar uma cartolina, na real, não importa. O importante é que você faça isso com antecedência. Eu gosto de organizar a minha rotina da semana no domingo. Então chega aqui, ó, quando eu tô no domingo aqui é o domingo, eu cheguei no domingo, eu já começo a preparar toda a minha rotina da outra semana. Sempre eu faço isso. Mas você pode fazer isso no dia anterior também. Por exemplo, hoje é segunda-feira e você decidiu que amanhã você vai iniciar os seus estudos. Então o que você vai vir fazer aqui? Bom, então amanhã, terça-feira, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as atividades que eu preciso fazer. Ué, mas não era estudo que você tem que preparar a rotina? Sim. Só que a gente é ser humano. A gente tem outras coisas para fazer da vida. Às vezes você tem que ajudar sua mãe a limpar a casa, às vezes você tem que ir buscar alguma coisa, às vezes você tem que fazer qualquer coisa, às vezes você trabalha e tal. Então isso vai te consumir tempo de estudo. Então isso precisa estar contabilizado. Então, a primeira coisa que eu venho aqui e faço são as rotinas fixas, são coisas que eu sempre faço. No meu caso, eu acordo ali por volta de 15 para as 4 da manhã. Eu acordo mais ou menos aqui, ó. 15 para as 4 da manhã. Até as 5 é mais ou menos o tempo que eu tô ali fazendo a minha higiene pessoal e chego na academia, 5 horas. Aqui eu já coloquei o tempo de ida e de volta, tá? Então eu chego na academia por volta de umas 5h10 e eu chego em casa depois por volta de umas 6h30. Bem próximo disso mesmo. Então eu já coloquei aqui, percebe? Eu passo no máximo na academia 1h10. Só que eu já coloquei o tempo aqui, que é o tempo de deslocamento, que eu preciso ir e voltar. Beleza? Aí aqui eu tenho um espacinho onde eu vou fazer minha higiene pessoal. Isso eu acabo não colocando na minha rotina, porque isso funciona para mim. Se você precisa, coloca, vai colocando coisa por coisa. Aqui eu passo o meu momento de devocional, nesse período aqui, depois eu estudo um pouquinho de inglês, e aqui eu começo o meu trabalho ininterrupto das 8 às 11 da manhã. Percebe? Eu não estou falando de estudos porque eu trabalho, eu não estou mais estudando efetivamente uma rotina para passar em um concurso, para passar em um vestibular. Eu já fiz isso, mas agora eu não faço mais. Então eu coloco os meus estudos correntes, eu tenho que estudar alguma coisa para a empresa, eu preciso estudar alguma coisa para dar aula, eu preciso preparar uma lista. Então aí eu vou colocando aqui, beleza? Organizei tudo certinho. Então vamos supor que nesse dia aqui você também decidiu fazer uma meditação, aí você quer estudar um inglês ou quer estudar alguma coisa à parte ali, já fez a sua academia e aqui nesse dia você vai estudar primeiro, vamos mudar aqui,
o que eu vou estudar? Digamos que você já siga algum cronograma de estudo, e aí você fala, bom, amanhã eu vou estudar matemática. Ouvi dizer que matemática é muito importante, mas não qualquer parte da matemática. E aqui é importante, tá? Só você colocar que vai estudar matemática não é suficiente. Você precisa colocar matemática básica, MMC, por exemplo. E aí você coloca ali que vai estudar das 8 da manhã às 9 da manhã. Somente esse evento. Veio aqui e colocou, bom, nesse período eu vou estudar essa parte da matemática básica. De repente você já está seguindo a aula do cursinho, você pode colocar matemática aula 1, aula 2, enfim, beleza. Muito importante, tá? Isso é crucial. Depois que você faz um estudo, você precisa colocar ali a revisão. Ou melhor, você precisa colocar ali exercício para você fazer. Senão, todo o seu estudo é perdido. Então, logo depois desse estudo, precisa existir aqui, ó, exercício. Beleza? Meia horinha de exercícios ali. Show de bola. E aí você vai colocando tudo aqui. Por exemplo, eu falei que é bom que você já coloque a sua rotina fixa antes, que fica mais fácil. Por exemplo, eu já tinha colocado academia, já tinha colocado aqui minha devocional, o meu inglês. Aí depois eu faço 1 hora de bike, de exercício aeróbico aqui, enquanto eu estudo mais alguma coisa em inglês. Depois eu tenho meu horário de almoço. 7 horas da noite eu tenho meu jiu-jitsu. Aqui nesse mesmo horário aqui eu tenho faculdade. E 9h30 eu vou ler alguma coisa. Então isso aqui é algo que já está certo que eu vou fazer. No meu domingo eu vou preenchendo os espaços vazios com coisas que vão aparecendo. Uma coisa que muita gente acaba ficando em dúvida é que planeja e não consegue executar com exatidão. Tudo bem, imprevistos acontecem, tá? Não fique grilado de você colocar matemática básica para começar 8 horas da manhã e surgiu alguma demanda, um cano estourou e você precisou começar a estudar somente 2 horas da tarde, por exemplo. Não é um problema. Imprevistos acontecem. Só muito cuidado para você não tornar isso um hábito. Lembra que o nosso objetivo é transformar uma rotina, beleza? Show de bola. Você então, no dia anterior, preencheu aqui tudo que você precisa fazer, você colocou ali matemática básica, depois você vai estudar um pouquinho de história, sei lá, história e coloca a Segunda Guerra Mundial. Beleza, você coloca aqui 1 horinha de Segunda Guerra Mundial e vai fazer uns exercícios depois, aí você vai parar, tá. Beleza. Uma coisa que é importante que vocês façam. Existem algumas coisas que você não pode abrir mão jamais no seu estudo, tá? Uma delas, o que é muito difícil, porque muitos alunos não aceitam isso, mas é atividade física e dormir e alimentar bem. A gente quer uma rotina de estudo, a gente quer conseguir fazer isso por pelo menos 1 ano. Que é o período que você vai ter que estudar ali. Se você começar a estudar hoje, você provavelmente está vendo esse vídeo em maio, cara, você tem ali próximo de 7 meses até a sua prova. Então, você precisa conseguir fazer isso por um bom tempo. Então, você quer o máximo de energia que o seu corpo pode produzir e o máximo de concentração que ele pode consumir também, produzir. Então, você precisa dormir bem. Não adianta você passar horas estudando se você não dorme. Você precisa fazer uma atividade física, mesmo que essa atividade física seja a mínima possível. 1 hora de caminhada, meia hora de caminhada, tá tudo bem. Mas faça alguma coisa, isso você precisa ter na sua rotina, para você manter esse ciclo por um longo tempo. E alimentação boa também, isso vai favorecer você a ter um pensamento melhor, a manter a concentração, a ter uma saúde melhor de forma geral, beleza? Então não negocie isso para estudar, tá bom? Não deixe de dormir para estudar. Isso é extremamente importante. Beleza? Show de bola. Próximo passo. Lembre-se sempre, estudo tem que começar numa hora certa. Seu estudo tem que ser como se fosse um trabalho. Então, coloque isso na mente. Eu vou estudar sempre 8 horas da manhã, vou estudar sempre 8h30 da manhã. Não fique mudando muito, porque você quer criar uma rotina. Fez isso, começou a estudar. Digamos que você gosta de assistir por videoaula, acompanhando o seu cursinho, você gosta de assistir pelo YouTube, qualquer coisa do tipo. Cara, você não precisa de muita coisa. Tudo que você precisa é uma caneta e papel. Caneta e papel. Não precisa de mais do que isso. Ah, eu gosto de ter um caderno para cada coisa, ou eu gosto de fazer as minhas anotações no próprio computador. Tudo bem, faz da forma que você achar melhor.
Mas uma coisa muito importante, que até vai ser um tema de um vídeo futuro, como estudar. Cara, você vai assistir a aula, tem que entender que o seu estudo não está com foco em assistir a aula em si. O seu estudo, aquela aula que você está assistindo, aquela leitura de teoria da apostila, nada mais é do que uma forma de trazer esse conhecimento para você. Você não sabe nada, então você precisa de alguma forma trazer esse conhecimento. Mas o seu estudo em si, para saber se você entendeu o conteúdo, está nos exercícios. Ele é o foco do seu estudo. Você não estudou se você não fez exercício. Você assistiu a aula e muito cuidado, na hora de você assistir a aula ali, vai anotando algumas coisas que o professor fala, mas não anote o que ele fala, mas anote o que você entendeu do que ele fala. Isso eu tenho um problema, que às vezes eu estou falando sobre física, eu estou falando que calor é energia térmica em trânsito. O aluno copia exatamente isso, calor é energia térmica em trânsito. Só que ele não entendeu o que é isso. Ele não percebeu que calor, na verdade, são as moléculas se agitando ali e se batendo na outra e passando energia para outra molécula, por exemplo. E aí, ele não entendendo isso, ele escreve aquilo lá, depois quando ele for revisar qualquer coisa, ele não vai entender, porque aquilo não foi um conhecimento dele, foi um conhecimento do professor. Então, você viu durante a aula, anote coisas que você entenda. Terminou a aula, você viu ali uma aula de 40 minutos, ou 20 minutos, meia hora, enfim. Você terminou suas anotações, leia as suas anotações e tenta explicar para você mesmo aquilo que você acabou de ver. Explicou tudo certinho, legal, bacana. Agora, vou praticar fazendo exercício. Exercício, exercício, exercício. Sempre com o exercício. Terminou o exercício. Aí, você vai voltar, digamos que foi hoje, ó. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Digamos que a gente acabou de estudar a matemática básica. Fez os exercícios, entendi tudo de matemática básica, das 4 operações. Muito importante. Hoje é dia 3. Eu vou colocar para daqui a 7 dias fazer uma revisãozinha básica desse assunto. Porque se eu estudei hoje, daqui a 7 dias eu tenho que revisar. A revisão é a parte mais importante do seu estudo. Então você vem aqui, ó. Bom, dia 3, 7 dias vai dar dia 10. No dia 10, eu tenho que, na hora que começar o meu estudo, revisar matemática básica. Colocar aqui meia horinha, tranquilo, talvez até menos. Mas como que você vai revisar isso? Opa, eu coloquei 1h30. Como é que você vai revisar isso? Fazendo exercício. Simples assim. Então, antes de começar, na semana que vem, eu vou fazer o quê? Eu vou acordar, olha, eu tenho que revisar matemática básica. De repente, se você acompanha uma bibliografia, algum livro específico, você já vai ter lá que tem sempre exercício de fixação, exercício proposto e às vezes desafio ou algo do tipo. Então, no dia que você estudou, no dia 3 aqui, você pegou, começou a estudar, fez os de fixação. Entendi o assunto, vou passar para a próxima, agora vou estudar história. Mas eu já anotei aqui que na semana que vem eu tenho que revisar matemática básica. E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer os propostos. Pô, gastei meia horinha, 1h fazendo os exercícios propostos? Legal. Volto, continuo estudando tudo. Então percebe que durante a sua rotina de estudo, você vai estar continuamente revisando, estudando. E é isso que vai fazer total diferença na sua aprovação no longo prazo. Porque não adianta você ter milhares de folhas com resumos, você ter cadernos maravilhosos se você não resolve questões e não revisa essas questões. Beleza? Então é assim que você vai estudar. Prepara no dia anterior. Depois, tenta num horário certo para estudar. Teoria, exercício. Marca a próxima revisão. Continua. Prepara no dia seguinte. Senta, estuda, marca a revisão para o próximo dia e assim vai, assim vai, assim vai. Sempre lembrando, não negocie o seu sono, não negocie a sua atividade física e não negocie a sua alimentação. Isso daqui vai ser o que vai te sustentar o seu corpo, sustentar a sua mente para enfrentar todos os objetivos, todos os desafios que você vai ter na hora de estudar. Beleza? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!